nossa trilha, ela é uma trilha muito sucinta, porém intensa, tá? Ela é sucinta na quantidade de argumentos, mas ela é intensa em cada um, né, dos argumentos. O primeiro deles é sobre a escolha, porque ensinar função, pessoal, é muito interessante. E eu confesso para vocês que é a parte da matemática do ensino médio que eu mais gostava de ensinar, as funções. Porque, ao contrário daquilo que muito se faz, uma função não é uma livre e espontânea substituição. Ou seja, eu faço uma tabelinha para x, f de x, para cada x eu tenho f de x. Tem muito mais coisa disso, né? Tem muito mais conhecimento, tem muito mais conceito matemático ali. Então, e aí, vamos ver depois a análise dos conteúdos. Por quê? Para escolher um método para ensinar a função, eu não vou falar, olha, Sandro, ensina a função assim. Milton, ensina a função assado. Se os alunos deles não têm dados conhecimentos anteriores, tá? Isso é muito importante porque não há uma metodologia única. É algo que nós estamos defendendo aqui desde o começo. Mas a escolha metodológica, ela requer uma análise prévia. Isso não quer dizer que você vai passar todo dia analisando, ao contrário. Mas essa análise é importante que se faça em algum momento da sua vida escolar. Isso é muito importante, tá? Enquanto professor. Depois, nós vamos apresentar para vocês aqui algumas abordagens para o ensino de funções, aquilo que nós estamos utilizando na pesquisa em educação matemática. Isso daqui, especialmente, eu trouxe, tá, de 2 livros, um deles do Canadá e o outro que é esse livro do Dante que eu acabei de liberar para vocês lá no Moodle. E por último, vamos falar dos itinerários. Essa palavra em português é muito difícil, gente, não consigo falar ela. Itinerários, tá, do ensino médio. E vamos perceber que não mudou nada, tá? Que não mudou absolutamente nada daquilo que estava previsto sem a presença dos itinerários. Vamos lá, então? Vamos começar, mas antes eu gostaria de pôr para vocês uma questão, tá? Essa questão, ela é mais ou menos retórica, pero é importante, não? Essa questão retórica é a seguinte: qual é a melhor forma de se ensinar o conceito de função? Mas é algo que eu, Carlos, eu faço enquanto professor. Quando eu preparo uma aula, por exemplo, a Renata falou da Univesp a semana passada. Eu atuo também na Univesp. E eu vejo que as aulas, elas são reutilizadas, né? É como se fosse a mesma turma, o mesmo aluno, e, né? Quando eu preparo uma aula, independente de qual curso que eu estou atuando, seja num curso de cálculo, num curso de física 1, 2, no curso de pedagogia, eu acho que nós temos que ter a preparação, tá? Eu acho que 1 horinha não nos limita, isso no ensino superior, tá? No ensino médio já é mais complicado, porque às vezes eu tenho os 3 turnos. Eu tenho o turno da manhã, eu tenho um almoço no carro, num lanche, que, assim, carro de professor é uma zona, que vocês sabem disso, né? Se vocês pegarem o carro que eu ando, você não vai se achar. Depois você já vai para outra escola, já entra correndo, e à noite alguns professores têm turnos ou não aproveitam para estudar. Então, o tempo que você tem, a janela que você tem para a preparação, pois é, ele é muito pequeno, tá? Então, a preparação de uma aula é muito pequena. Mas daí você fala, por que não prepara? Porque o salário que o professor tem para um turno, ele não consegue se manter. Então, essa questão, ela é uma questão extrapedagógica. Ela já se torna uma questão, tipo, político-social. Então, eu trouxe para vocês um modelinho de tabela que facilita esse planejamento. Como que eu defino uma função? Matematicamente falando, função é uma relação de interdependência em R,
eu estou levando em conta em R, tá? É uma relação de interdependência entre duas variáveis, tá? Lembrando que pode ser uma relação biunívoca, e essa relação, ela vai ser estabelecida por uma lei de formação. E essa lei de formação, às vezes, é chamada de fórmula, tá? É muito importante a gente usar o termo correto para fórmula, tá? Eu tenho um certo respaldo, respaldo não, uma certa resistência a usar a palavra fórmula para função, tá? Porque fórmula é um caso particular, tá? É um caso particular de uma situação particular. E função, ela pode ser uma generalização. Então nós temos um impasse aí, tipo, do ponto de vista conceitual. Isso é uma função. Por que eu especifiquei em R? Porque no ensino médio a gente só trabalha na reta. A gente não vai trabalhar no plano, né? Eu não vou ter uma função de R2 em R2. Eu não vou ter uma função de R2 em R3. Não. Eu tenho uma função de R em R. Isso significa que o meu domínio é real e a minha imagem é real, tá? Lembrando que essa função, ela tem que existir, ela é uma função contínua. No ensino médio é sempre uma função contínua. Nós não trabalhamos com funções não contínuas, tá certo? Porque nós estamos ensinando o conceito de função. E aí o seguinte, já que eu sei o que é uma função e sei esse conceito de função, como que eu posso escolher um método para ensinar a função, tá? Como que eu, Carlos, aprendi função na escola? Eu aprendi função na escola pela substituição da variável x. Então, o meu professor, na época, ele construiu uma tabelinha, ele falou, aqui é x, aqui é f de x. Para x igual a zero, eu vou lá na fórmula, apago o x e escrevo zero, faço a continha, tenho um f de x. Legal. Em termos de tabela, é um preenchimento. E se eu estou preenchendo uma tabela, perfeito, não tem nenhum problema. Mas a questão é, o que significa isso? O que significa um valor de entrada e um valor de saída? Por que eu tenho um x e um f de x? Outra coisa, eu só fui entender o símbolo f de x no segundo ano do ensino médio. Antes de mais nada, nós vimos na semana passada, para os novos que estão entrando aí, nós vimos 4 aspectos importantes que definem uma metodologia, tá? A principal delas, ou o principal, é que a metodologia é um conjunto de práticas e procedimentos. Então, pensar em método é pensar em prática. Eu não tenho nada teórico em metodologia. Isso é muito importante. O teórico, ele é conceitual. Então, eu só vou trabalhar... Gente, desculpa que o meu português hoje está uma porcaria, tá? Me perdoem. Eu só vou trabalhar a nível epistemológico, tá certo? Isso é muito importante. Metodologia é nível prático, é a prática, é o procedimento, tá? Então, se eu tenho que escolher uma metodologia, o que eu vou analisar? O teórico? Não. Eu vou analisar quais são os conhecimentos práticos e procedimentais que estão envolvidos naquele tema, naquele itinerário, entre outras coisas. Então, para eu definir uma metodologia, eu tenho que ter um aporte epistemológico, ou seja, o conjunto de temas e conceitos. Eu preciso ter um aporte operacional, que nada mais é do que os recursos que você tem para ensinar. Eu tenho lousa, tenho giz, tenho canetão, tenho régua, tenho um computador. Eu tenho um aporte didático, lembrando que a didática não se ensina, ela se aprende com a sua experiência, não tem uma receita didática, tá? Eu não tenho como falar para vocês, entre na sala, sorri, erga a mão, não. Tá? A didática, o gesto didático, vai depender de cada turma, de cada aluno, e eu tenho um aporte psicológico. Quantas vezes que você, professora, que você, professor, não entrou na sala de aula que estava mal
assim, mal mesmo emocionalmente, e a aula te deixou bem. Então, essa relação psicológica, ela também faz parte do processo, tá? Uma vez que nós relembramos esses 4 aspectos, esses 4 aportes importantes, vamos agora ver o seguinte. Nós vimos que quando se trata de metodologia, nós temos aí algumas questões que eu chamei de heurísticas, né? Que são as questões que nos orientam no processo. A primeira questão é sobre como escolher uma boa metodologia. A segunda é como aferir a aprendizagem. E a terceira é quais recursos eu posso utilizar. Se eu pudesse resumir a função do professor, em poucas palavras, eu resumiria nessas 3 perguntas, tá? Porque todo o nosso trabalho, ele é um trabalho intenso, é um trabalho que exige muito conhecimento, muita técnica, mas essas 3 perguntas, elas contemplam exatamente tudo aquilo que nós fazemos em sala de aula. Hoje, a nossa preocupação nessa aula é em como escolher uma boa metodologia. O meu objetivo com vocês hoje é dar algumas ferramentas para que cada um de vocês saiba escolher a metodologia mais adequada, tá? E não é falar ensina assim, ensina assado. Usar as 4 é se desorganizar da metodologia? Sim, sim. Sim, sim. Usar as 4 é. E essa pergunta, Sandro, ela é muito importante, pessoal. Olha só a pergunta do Sandro. Eu faço um parênteses porque essa pergunta é importante. O Sandro me fez a pergunta, professor, eu posso usar as 4 abordagens que estão ali, a modelagem, a resolução, história e etnomatemática em uma só? Pode. Você pode. Mas lembramos que para cada conteúdo é uma e somente uma metodologia. Por que eu estou falando isso? Porque a metodologia, ela orienta a passagem do professor para o aluno. Então, se eu tenho um meio de transporte conceitual que sai do professor e leva para o aluno, e aí interrompe, entra uma outra resolução, interrompe, entra história, interrompe, entra a etnomatemática, acontece que você usou tudo, mas no final você não usou nada. Então, em termos técnicos, para cada conteúdo há uma metodologia. E para cada aula há uma metodologia. Isso é muito importante, Sandro. Por quê? Eu mesmo, no início da carreira, eu acho que todos nós, tá? Eu acho que todos nós, assim, tipo, cometemos esse erro. Não é específico do Carlos, não é específico de cada um. Por quê? Porque a universidade não nos dá a técnica. Não nos dá. O máximo que nós temos são experiências, né? E essas experiências que o estágio, o PIBID, o PET, na minha época tinha um PET da licenciatura. Então, essas experiências nos dão algum conhecimento, mas o que vai nos ensinar mesmo é o dia a dia, é estando ali no dia a dia. No início da minha carreira, há uns aninhos, poucos aninhos atrás, né? Pouquinho, também estou ficando velho. No início da minha carreira, eu usava várias abordagens na mesma aula. Eu fazia isso que você perguntou. E eu percebia que a minha aula era muito corrida. Então, eu queria, em uma aula, dar uns 2 capítulos do livro, por exemplo. Mas isso, gente, eu tinha menos de 20 anos. Eu nunca tinha pisado numa sala como professor. Eu já fui tutor na faculdade e tal, mas eu não estava ali, né, no campo de batalha, né, eu não estava ali na frente. Com o passar do tempo, a minha aula, ela se estendeu e a quantidade de conteúdos foi muito menor. Por quê? Porque eu percebi que a metodologia, ela é a chave principal para que o aluno consiga aprender algum conteúdo.
E eu parto do pressuposto de que todo aluno é capaz de aprender, ponto. Se tem ou não alguma limitação, é uma condição de contorno do problema. Mas que todo aluno é capaz, é. Por quê? Porque se ele é um ser vivo com um cérebro, ele tem capaz. Ele tem a capacidade, desculpa. Então, essa pergunta, ela é muito importante para reenfatizar. Para cada conteúdo, há um método. Mas o método que eu escolher, Sandro, para os meus alunos, pode não ser o mais adequado para os seus. Pode não ser o mais adequado, né, para os alunos do Márcio. Então, isso depende de cada contexto. Mas a minha resposta para você é não. Não misture as metodologias. É claro que se você quiser falar, Carlos, mas eu acho que é legal misturar. Não, óbvio, você tem liberdade de cátedra, nós somos colegas docentes, e depois eu peço que você me explique como foi a experiência, tá? Mas a minha sugestão é que não misture as abordagens. Não misture, porque cada abordagem é uma. E imaginem o seguinte, eu adoro trabalhar com as metáforas, né? Eu acho que matemático aprende muito metáfora. A metodologia é o carro transporte lá do conteúdo que sai do professor e vai no aluno. A metodologia é isso. É o que transporta, que o nosso amado Chevelar chama de transposição didática, tá? Do saber sábio para o saber ensinado. O saber ensinar, na visão de Chevelar, é a metodologia. Então, a metodologia é aquele mecanismo que leva daqui para lá. É como se fosse uma enzima que acelera as reações químicas. A enzima tem a propriedade de chave tipo fechadura lá, que é uma proteína. Então, é isso. A metodologia é isso. A metodologia é uma enzima. Ela pega daqui, prende, leva para lá, solta. Tá? Então, se eu usar várias metodologias, pode ser que a efetividade não seja aquela esperada. Tá bom? Então, hoje, voltando aqui para o nosso contexto, hoje, nós vamos nos preocupar em como escolher uma boa metodologia. Lembrando, o adjetivo boa, tá? É cada um de vocês que pode me dizer. Porque aquilo que é bom para mim, pode não ser bom para a Miriam, pode não ser bom para a Renata, tá? Pode não ser bom para o Sandro, para a Edneia. Então, o adjetivo bom é cada professor que define. Qual é o meu papel? De dar para vocês uma ferramenta que auxilie na escolha do bom, tá? Vamos lá, então. Seguindo o nosso processo, a escolha. Pessoal, esse slide, ele é um slide fantástico, tá? Eu gosto muito desse slide. Por quê? Porque quando se fala de escolha, se fala de renúncia, né? E eu não sei se vocês, professores, têm esse problema, mas eu tenho, em escolher uma metodologia, porque eu sempre penso, mas e a outra, não daria certo também? Ah, mas e aquilo? Não dá, mas e aquilo outro? Porque nós, professores, nós estamos no shopping, na fila lá do McDonald's, a gente já pensa em como ensinar alguma coisa. É impressionante, isso parece que é gene, sabe? Entra na gente, né? Então, em termos de escolha, para minimizar, esse verbo é importante, para minimizar os erros da nossa escolha, nós temos que ser objetivos, tá? E ser objetivo é o quê? Estabelecer um ponto inicial e um ponto final. Isso é ser objetivo. E eu parto aqui de um ponto inicial e vou até um ponto final. Isso é ser objetivo, tá? A primeira coisa que eu preciso saber é o conteúdo. E como que a gente sabe o conteúdo? Bom, se você é um professor experiente, você já tem na cabeça quais conteúdos que você vai ensinar, em qual período, em qual bimestre. Você sabe, bom, no segundo ano do médio, lá no quarto bimestre é logaritmo.
O terceiro ano, o primeiro bimestre é os complexos. Então, você já sabe mais ou menos aquilo que você vai ensinar. Então, é a primeira coisa. O que eu vou trabalhar? Então, aqui eu vou trabalhar as funções. Então, eu vou trabalhar no primeiro ano, no primeiro bimestre, funções. Tá? Então, eu já estou delimitando o meu contexto. Depois, eu tenho o objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu posso estabelecer um, como posso estabelecer 10. Né? Se você vai ou não conseguir, é outra questão. Então, o meu objetivo é que os alunos aprendam o conceito de função e apliquem esse conceito em situações do cotidiano. É um objetivo. Ou o meu objetivo ele pode ser mais humilde. Eu quero que os alunos compreendam o conceito de função. Aplicar já é um processo um pouco mais avançado, tá? Então, eu vou escolher o meu objetivo. Terceiro, eu vou escolher a metodologia de acordo com o procedimento que eu vou utilizar. Então, quais são os procedimentos envolvidos para ensinar função? O que vocês usam? Lousa, giz, o canetão, régua, papel, o internet, computador, software, Excel. Ou seja, o procedimento, ele depende do recurso que eu tenho. Então, como que a gente começa ensinando função geralmente? Expõe um problema, que geralmente é do posto de gasolina, agora não dá mais, porque assim, o preço está muito flutuante, a gente não consegue estabelecer, porque tipo, a derivada ali não está fixa, né? A gente não consegue. Mas assim, antes de ter essa palhaçada toda no preço da gasolina, nós usávamos alguns, que geralmente os problemas eles envolvem preço. Por quê? Porque é algo que está no contexto do aluno, né? Geralmente é o preço do pão, a produção de indústria, é o preço da gasolina, você tem uma taxa fixa, essa taxa fixa com mais alguma coisa, o táxi, geralmente é isso, tá? É tudo que varia, né? Tudo em que o preço depende da quantidade que você compra, que você produz, que você faz. Então, isso é função, né? Mas nós queremos que o nosso aluno entenda isso. Mas a gente começa de uma situação problema. Por quê? Porque nós queremos que ele traga o contexto dele, o cotidiano, para enxergar essa relação. Mas qual é o procedimento que você usa? O procedimento, vamos ser objetivo. Eu uso a voz para explicar, uso a lousa para fazer uma tabela e construir, ou posso usar um meio digital. Isso é o procedimento, tá? O que eu faço? Eu falo, então uso o recurso da voz. Além disso, eu vou desenhar, então eu vou para a lousa, tá? Então, se eu tenho esses recursos, qual é a metodologia mais adequada para esses recursos? Tá? É a expositiva apenas? Eu acho que se eu quero que o meu aluno enxergue, não pode ser apenas expositiva. Eu preciso inserir ele no processo em algum lugar. Eu faço em grupos aqui que o André falou que usa a experimental, que pode usar inclusive a ideia de área, né, que varia a área, aumenta tamanho, porque a área depende do lado. Então, essas coisas depende do procedimento. É isso que eu trago sempre os meus alunos a pensarem. O que é procedimento, o que é recurso? É algo que vocês estão percebendo desde o começo, né, do curso. Eu faço muito essa diferença. O que é recurso, o que é uma metodologia, o que é um procedimento. Isso é muito importante ter na nossa mente. Por quê? Porque é como se fosse um trabalho de um médico. Um médico, ele não pode escolher um bisturi em função, olha só, em função do tipo, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Depois, eu vou preparar a avaliação de acordo com o procedimento. E essa avaliação, ela tem que ser algo objetivo. Você fala, mas tem avaliação do processo, tem a formativa, a somativa, concordo. Mas isso daí é algo operacional. Eu tô agora dando um aporte de como que eu vou construir essa avaliação, tá? O Enem, por exemplo. O Enem avalia
como que ele avalia? Por meio de um recurso. O recurso são textos escritos. Esses recursos envolvem o suporte gráfico, o suporte imagético, envolve a metodologia interpretativa. Então, eu preciso trabalhar na sala de aula aquilo que vai ser avaliado, né? Então, aqui, a minha avaliação, ela vai ter que seguir o procedimento que eu dei. Então, se eu usei um recurso, vamos supor, o GeoGebra, para ensinar a função, eu preciso colocar o GeoGebra no processo. Eu não vou agora trazer algo que os meus colegas na faculdade, eles brincavam muito, né? É assim, tipo, o professor ensina na sala de aula F igual a MA, na prova ele pede a massa do Sol em relação a Marte. Tipo, não, sabe, não. Então, a avaliação, ela tem que estar alinhada com os procedimentos, tá? Isso é algo que eu insisto muito, e eu vejo muita dificuldade do povo escrever isso nos livros, sabe? Assim, eu leio muito artigo, e eu vejo a dificuldade. Por que assim, não escreve lá, objetivamente? Você avalia assim. Se der certo, legal. Se não der, você inventa outro método, né? Por que essa dificuldade? Não entra na minha cabeça às vezes. Bom, mas esses são os 4 passinhos que nós utilizamos para escolher. Quando eu escolho uma metodologia, um exemplo, quando eu dou essa aula para vocês, quais são os meus recursos disponíveis? Puramente digitais. Eu tenho a voz, tenho aqui o microfone, tenho internet, mas o único recurso que eu tenho é o digital. Eu posso montar para vocês umas salas individuais, eu posso, esse aplicativo do Meeting, ele tem um questionário, ele tem enquete. Então, isso tudo é recurso, tá? Mas qual é a minha metodologia? Puramente expositiva, tá? Isso que eu estou fazendo com vocês não é ativo, porque só eu estou falando. Só eu estou no processo. Por quê? Porque eu estou lidando com professores, e esses professores têm o seu tempo de entrar no Moodle, baixa o slide, acessa a gravação, né? Então, isso é muito importante, né? Então, um exemplo, como que eu, Carlos, aprendo? Carlos, eu só aprendo ouvindo. Eu não consigo aprender a ler, assim, lendo, escrevendo. Não, eu preciso escutar, tipo, você falar. Vamos agora ver a análise dos conteúdos que a gente vai ensinar. Por quê? Aí você pode me perguntar, Carlos, eu sou a mesma coisa que você, Sandro. Eu preciso sozinho, em casa, bonitinho, do mesmo jeito que você. Olha, eu nunca consegui aprender ouvindo música, gente. Às vezes na faculdade, lá na biblioteca, eu vi o povo com fone de ouvido, escutando música e assim, tipo, fazendo integral. Eu falo, meu Deus, olha, se uma abelha passar na minha frente, eu já perco a concentração. A pergunta que eu faço é, para o conteúdo de função, o que eu tenho dentro de função? Muita coisa, né? Então, a escolha do método vai depender do tema que você tem. Aí eu trouxe para vocês uma sugestão de análise, tá? Qual é a sugestão? Um carinha, tá? Um americano com o nome de Cole, e os seus colegas, em 1992, por meio de um estudo, estabeleceram o seguinte, que depois foi incorporado pelo Zabala, o espanhol, que todos os conteúdos que envolvem os temas que nós ensinamos, eles podem ser caracterizados de 3 modos, em termos de níveis, tá? Inicialmente, nós temos os conteúdos conceituais. Então, função. Função é um conceito, tá? Então, quando eu falo a palavra função, eu estou falando com vocês o conceito. Num segundo nível, eu tenho os conteúdos procedimentais, que é a operacionalização. Então, aí eu já entro no âmbito da lei de formação,
já entro lá na tabelinha, já entro no gráfico, né? E um terceiro nível são os conteúdos atitudinais, que é aquilo com que eu vou fazer com esse conhecimento. É algo também que eu vejo, às vezes, uma briga do professor. Ele quer que o aluno tenha um dado comportamento perante aquele conhecimento. Quem vai escolher o que fazer com aquele conhecimento é o aluno, não é você. Nós temos a função de dar para ele a possibilidade, os caminhos. Quem vai escolher é ele. Tá? Isso é muito importante. Nós ensinamos a escolher, mas quem faz a escolha é ele ou ela. Então, isso é muito importante. Então, os conteúdos atitudinais envolvem não apenas o comportamento, mas envolve a aplicabilidade de todo esse conteúdo na sua vida, no seu contexto histórico e social, tá? Então, os conteúdos atitudinais, eles são os últimos ensinados, porque eles dependem primeiro dos conceituais, depois dos procedimentais. Por isso que eu inseri para você uma seta, tá certo? Então, os conteúdos conceituais, nós já sabemos, função. Nós temos a função do primeiro grau, a função do segundo grau, função exponencial, a logaritma, a modular, né? Então, como que a gente vai agora estabelecer os procedimentos? Por quê? O que é um procedimento dentro de um conteúdo? Um procedimento é o que eu vou operacionalizar com aquele conteúdo, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente está no âmbito dentro da tal da famosa didática, nós temos que saber o quê? Que nós, professores, muitas vezes, nós só focamos nos conceituais. Na matemática é o inverso. Geralmente só foca nos procedimentais. Por quê? Porque é a operacionalização. Pessoal, é muito fácil ensinar a manipular. É muito fácil. Você joga aqui, joga lá, dá menos um. É muito fácil. Se está multiplicando, ele passa dividindo. A manipulação é fácil. Agora, a interpretação conceitual disso que é pouco trabalhado. Porque os próprios materiais nos induzem a isso. E eu vou mostrar para vocês no livro do Dante lá. Né? Então, o procedimento na matemática é o foco total. O que é a minha defesa aqui? Que eu preciso saber de todos esses procedimentos, mas ter em mente quais são os conceitos que vêm por trás. Né? Os atitudinais é a consequência, mas é importante eu prever também. E, geralmente, essa obra do Dante que está aí para vocês no Moodle, ele começa dos conteúdos atitudinais. Ele inverte isso daqui. Isso está errado? Não necessariamente. É uma escolha que ele fez. Mas quando eu, professor, escolho um livro, eu estou escolhendo um projeto. E se eu escolho esse projeto, eu tenho que ser coerente com a minha metodologia. Isso é muito importante, tá? Porque se eu tenho um projeto pedagógico e a minha metodologia é outra, vai bugar a cabeça do menino. E isso, pessoal, pode parecer que não, mas faz toda a diferença. A coerência pedagógica, ela passa pelo recurso e pela materialidade do procedimento. Tá? Isso é algo que a gente tem que saber. Por exemplo, se eu dou para vocês uma aula expositiva, e daí eu cobro de vocês a participação em grupos individuais, não tem sentido. Eu preciso estar coerente com o processo, né? Então, esse livro, por exemplo, que eu enviei para vocês no Moodle, ele inverteu o processo. Ele pôs os conteúdos atitudinais primeiro, depois ele trouxe os procedimentais e depois ele chegou nos conceituais. Isso está errado? Não necessariamente. É aquilo que eu sempre brinco com vocês. Não tem um certo, não tem um errado, tem um mais adequado. Ele julgou que para ensinar as funções, o mais adequado é isso. Mas se eu escolher esse livro para trabalhar com os meus alunos, eu preciso saber disso. E eu preciso escolher uma metodologia que seja adequada com isso daqui. Tá? Então, isso é muito importante.
O mais interessante é saber que quando eu ensino essas três coisas. Eu ensino os conceitos, eu ensino os procedimentos e eu ensino as atitudes. Tá? Aqui no nosso processo, algo que a gente tem, tipo, defendido. Uma vez que os conteúdos, eles se classificam em conceituais, os procedimentais e atitudinais, quando a gente escolhe uma metodologia, o que a gente dá foco? A gente dá foco no item 2, que são os conteúdos procedimentais. Por quê? A metodologia, ela é a transposição de um ponto para outro, ou seja, ela pega esse conteúdo que está aqui e leva para um outro ponto que está lá. Se é essa transposição, eu preciso saber qual é o carrinho que eu vou usar. Então, o foco que nós vamos dar agora é nos conteúdos procedimentais. Por quê? Porque é analisando esses conteúdos que eu vou conseguir escolher uma boa metodologia, tá? Eu vi, por exemplo, muitos colegas escolherem a metodologia de acordo com os atitudinais. Vê um exemplo? Que é algo que você mais escuta. Eu quero que o meu aluno aprenda a função para ser um cidadão ativo. Gente, desculpa, com todo o respeito, mas eu não vejo uma relação direta. A menos que você me fale que é para que ele calcule o preço da gasolina em época hiperinflacionária. Aí tudo bem. Se ele falar, olha, o preço da gasolina está muito alto a uma taxa tal, por quê? Porque o gráfico está mostrando tal, e isso interfere no meu bolso, no meu salário, no meu trabalho, e ele for para a rua, tipo, manifestar, aí eu vou dizer, realmente, esse cara aprendeu não só a matemática, mas ele é um cidadão ativo do processo. Aí eu vou dizer para você que sim. Caso contrário, como que eu faço uma relação extremamente objetiva e direta de um conteúdo conceitual para um atitudinal? Porque o atitudinal, se é a consequência do conceitual, como que eu vou inverter o processo? Calma, são apenas questões, assim, tipo, para a gente pensar. Mas qual é a nossa defesa? Você pode falar, não, Carlos, eu não concordo. Claro, obviamente, eu vou adorar para a gente tomar um café, discutir. Então, assim, a nossa defesa é, nós vamos focar no ponto 2, que são os conteúdos procedimentais, para escolher a metodologia. E aí eu trouxe para vocês, e eu, inclusive, acabei de liberar para vocês aqui no Moodle também, não uma receita, mas um arquivo que pode ajudar vocês. Está lá no Moodle agora, eu acabei de liberar. Esse arquivo é um modelo de procedimentos, ou seja, é uma tabelinha no qual nós vamos inserir todos esses conteúdos que nós estamos ensinando. Então, como que a gente faz, professor? Bom, aí a gente entra na parte 3 da nossa aula, que são as abordagens para o ensino médio. Bom, mas para entrar nessas abordagens, para escolher, e se eu estou falando de metodologia, nada mais justo do que o como fazer, tá? Lembrando, eu volto a enfatizar, não existe o certo ou o errado quando se trata de metodologia de ensino. Existe um mais adequado. Isso vai estar na minha lápide, gente. Olha, eu estou falando. Por quê? Porque não tem algo que é extremamente certo ou algo extremamente errado. Isso depende do tipo de aluno que você tem, isso depende do tipo de formação que você tem, tá? O mais importante é se fazer a pergunta: esse procedimento, esse conteúdo é adequado para esses alunos, para esse ensino? É essa a pergunta que você precisa responder. E aí eu trouxe para vocês o como fazer. O como fazer o quê? A escolha. O como que eu vou escolher
a metodologia para ensinar função? Primeiro passo, construa uma tabela com 4 colunas, indicando tanto os temas a serem trabalhados, como a sua classificação em conceitual, o procedimental e atitudinal. Ou seja, uma tabelinha simples, de 4 entradas, uma coisa bem simples. Depois, você vai escrever em cada uma das colunas, dando especial atenção para os recursos de que dispõe. Professor, essa tabela não é o mundo ideal, é o mundo que você vive. Se na sua escola não tem absolutamente nada, você vai escrever o procedimento em cima daquilo que você não tem. Porque lousa, giz e sala de aula, eu só vou trabalhar com isso. Né? Que nem no caso que vocês inventaram lá da caixa do ovo, eu achei fantástico aquilo. Aquilo é um recurso. Na última aula, por exemplo, é uma professora do Rio que fez um ábaco. Então, isso é o professor. Esse recurso é o professor, tá? Então, essa tabela, ela é preenchida de acordo com os recursos que você tem, e não aquilo que você não tem. Esse é um ponto essencial. Olha, Carlos, na minha escola é uma escola pública, não tem internet, mas tem um computador lá com Excel instalado e tem uma lousa. Ótimo, vamos a isso que a gente tem disponível, tá? Olha, Carlos, na minha escola não tem computador, os meus alunos não têm celular, no mundo hipotético, e eu tenho só lousa e giz. Vamos usar só lousa e giz, tá? Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. E, claro, que se puder pedir para a escola comprar, né, se puder pedir para o município, se for um colégio privado, você apresentar o pedido, isso depende muito de cada gestão, tá? Mas essa tabela, ela é preenchida de acordo com os recursos que você tem. Se eu tenho esses recursos, eu vou usar esses recursos. Depois, após o preenchimento da tabela, foque na coluna dos conteúdos procedimentais. Para eu ensinar função, o que eu preciso de procedimento? Eu já vou mostrar para vocês o exemplo. Depois, busque formas e meios que julgue adequados para trabalhar os procedimentos. Eu já vou apresentar isso para vocês. E, por último, a avaliação. Ela deve ser evidenciada pelo item 4, que é aquilo que eu acabei de falar lá em cima. Eu preciso avaliar de acordo com aquilo que eu tenho e aquilo que eu fiz. Eu não posso ensinar a velocidade e pedir a massa do Sol em relação ao planeta. Não, não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso, tá? Porque as questões têm níveis, e isso eu vou trazer para vocês na última aula, que é a aplicação do Bloom no ensino médio. As questões têm níveis, tá? E cada um dos níveis dá para mim um tipo de suporte. E o suporte, ele orienta o enunciado. O enunciado orienta as minhas opções, se for uma questão, vamos supor, objetiva. Se for uma questão dissertativa, as minhas questões de matemática, por exemplo, eram todas dissertativas. Porque eu conseguia ver como o aluno fazia o pensamento dele, tá? Então, isso vai de professor para professor, mas eu tinha um tempinho na semana para corrigir as provas, tem professor que não tem. Então eu vou usar as questões objetivas. Então, a escolha do instrumento de avaliação depende também do tempo que você tem para avaliar, tá? Então, isso é algo que você precisa pensar aí no processo. Bom, uma vez que nós temos esses passos para a escolha, eu trouxe um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo, que é exatamente essa tabelinha que esse arquivo que eu dei para vocês aí no Word, tá lá para vocês usarem como exemplo. Você pode aumentar, diminuir, mudar, é seu documento, tá? É só um exemplo para a gente usar no dia a dia. Qual é o tema que eu vou ensinar? Funções. Quais são os conteúdos conceituais que envolvem esse tema? Conjunto, a relação entre conjuntos, lei de formação,
domínio, contradomínio, imagem, estabelecimento de variáveis, a relação entre as variáveis, identificação de padrão e previsão, gráficos, análise de situações, problemas. Esses são os conteúdos conceituais. Então, tudo que está nessa primeira coluninha aqui, tudo que está ali, são os conceitos envolvidos para ensinar a função. Tá? Quais são os conteúdos procedimentais? Ou seja, o que envolve manipulação ou operacionalização? A manipulação das variáveis em números em substituição, a construção das tabelas, dos gráficos, de modelos, a manipulação de objetos digitais, no caso de um GeoGebra, de um MATLAB, e a operacionalização de quantidades. Ou seja, nessa segunda coluninha aqui, eu tenho explícito a manipulação e a operacionalização. Tá? Envolve também a construção de tabelas e gráficos. A tabela só a tabela é um recurso. Mas se eu tenho a construção, vira um procedimento. Tá? Depois, quais são os conteúdos atitudinais? Ou seja, o que se espera que o aluno exerça, desenvolva após esse estudo? Que ele saiba interpretar dados e a informação, como a gente viu lá naquele exemplo da modelagem, lá na questão do Enem. Que ele saiba tomar uma decisão, eu vou comprar essa gasolina agora ou não? Que ele obtenha um panorama a partir da análise funcional e a escolha da sua vida. Ou seja, que ele passe a enxergar as funções no seu contexto. Por exemplo, que o preço do Uber depende da distância e do tempo. Olha só, a função do Uber não é uma função de R em R, hein? É uma função de R2 em R. O Uber, ele é assim, ele não é um bom exemplo. Ele tem duas variáveis, é distância e preço. É a distância e tempo, tá? Tomem cuidado com o Uber, tá? A menos que você fale, olha, vamos supor que tem um tempo fixo, tá? Aí é só uma entrada, uma variável. Agora, o táxi, que seria só a distância, você tem a gasolina, você tem o preço do pão, você tem a inflação. Bom, a inflação também tem várias variáveis. Mas daí você elege um exemplo que tenha só uma variável. Tá? Vou focar nessa coluna, ó, nos procedimentos. Então, uma vez que eu já tenho preenchida toda essa tabelinha, eu vou focar agora nos procedimentos. Quais são os procedimentos que eu vou ensinar? A manipulação, a construção de tabelas, gráficos. Olha só, eu tenho aqui só procedimento. Aí eu faço a pergunta, qual é a metodologia mais adequada? Quer ver um exemplo? Para eu ensinar a construção de tabelas, é mais adequado apenas expor? Sim ou não para vocês? Apenas usar a expositiva para a construção de tabelas? Ou seja, só explicar basta? Não. Isso é uma escolha metodológica. Não. Para eu manipular as variáveis, só explicar basta? Também não. Vocês percebem que isso é assim, até gostoso, né? Quando você começa a analisar. Então, a escolha metodológica depende de quais procedimentos que você vai empregar para ensinar. Exatamente. Eu sou extremamente de acordo com o Marcos também. Eu acho que se é a construção, ele tem que construir comigo. Né? Ou seja, eu preciso montar grupos, um laboratório de matemática, alguma coisa, na sala de aula. Tá? Então, uma vez que eu tenho uma tabelinha, eu vou focar nos procedimentos. Quando eu foco nos procedimentos, eu tenho a escolha metodológica. E aí, a gente escolhe a metodologia em cima dos procedimentos que julgamos
mais ou menos adequados. Aí o seguinte, uma vez que temos isso, eu fiz para vocês alguma seleçãozinha aqui de algumas abordagens, ou seja, para ensinar as funções, lá no primeiro ano do ensino médio, com esses procedimentos aqui, que é a manipulação de variáveis, a construção de tabelas, a construção de gráficos, modelos, a manipulação de objetos tipo digitais, quais são as metodologias mais ou menos adequadas? Bom, para a manipulação, pessoal, tudo que envolve manipulação, a metodologia que eu, Carlos, uso é a construção de símbolos por meio de materiais de consumo, que é aquilo que nós vimos lá na primeira aula, a metodologia por simbologia, tá? Por quê? Porque manipular não é apenas pôr da esquerda para a direita. Eu preciso empregar as propriedades, né? As aditivas e as multiplicativas. Então, eu preciso primeiro que ele entenda a simbologia. Depois que a aluna, o aluno entendeu a simbologia, eu vou iniciar o processo de manipulação, tá? Então, a manipulação, ao meu ver, ela necessita do caráter ativo. Então, não basta apenas a metodologia expositiva. Eu preciso pôr em post-its, você vai lá, tira, põe. Então, esse caráter ativo é importante. E depois a lousa digital ou física, porque ao mesmo tempo que meu aluno ele faz comigo, eu faço com ele na lousa. Então, eu vou para a lousa, eu vou ter que expor ali na lousa, né? Mas isso é importante, tá? Esse processo é importante para a manipulação. E tem outras ferramentas, tá? Tem softwares que você pode usar, tá? Para gráficos, pessoal, não tem coisa melhor que o GeoGebra. Ele é um freeware. Isso significa que ele é um software de acesso livre, tá? O GeoGebra é um dos melhores recursos para se trabalhar gráficos e geometria no mundo. E ele é gratuito, pessoal. O GeoGebra, para quem não conhece, eu super recomendo que vocês entrem lá no site, fuçem. Nós temos aulas disponíveis, livros, e-books. Cara, tem uma infinidade de coisas. O GeoGebra é maravilhoso. GeoGebra é fantástico. Eu uso para estudar às vezes, sabe, para ver modelo. O GeoGebra é muito bom, sabe, é muito bom. Então, o Desmos também conheço. Tem o MATLAB, que já é um pouco mais avançado, que eu uso mais no ensino superior. Tem o Orange, também já mais avançado, mas dá para usar também. Mas tem o Excel. O Excel é pago, tá? Quem é do estado de São Paulo, eu sei que o governo do estado de São Paulo paga o Office 365. Então o professor tem. O professor e o aluno tem, tá? Os alunos aqui do estado de São Paulo, da rede pública, todos eles têm acesso ao Excel, tá? Todos eles têm. Isso eu sei que tem, tá? Caso não tenha, tem um recurso do Google, tá? Que é o Google Planilhas, que dá para fazer também os gráficos por lá, tá? Que daí o aluno, ele precisa ter uma conta e ele vai acessar aí com o professor, tá? E ele consegue fazer inclusive no celular, tá? Ele consegue. E caso não tenha acesso à internet, não tenha um recurso digital disponível, ele vai usar a velha folha de papel, que eu acho que ele tem que aprender a fazer gráfico na mão. Sim, tem. Por quê? Porque na hora de uma FUVEST, de um Enem, de uma prova, não vai ter computador lá, não. A menos que seja Enem digital. Mas, né, eu não sei quanto que vai durar isso. Mas ele precisa aprender a fazer o gráfico na mão, sim. Até para ter uma noção de direção, de horizontal, vertical. Isso é importante, tá? É importante. Para a construção de tabelas, novamente, Excel ou o Google Planilhas. Tem outros, tem o OpenOffice, né, que é aberto.
as folhas de papel, que eu acho fantástico, é importante, e a coleta de dados com notícias. Você leva um jornal, uma revista, que você encontra aí, sei lá, em qualquer lugar, você pega esses informativos de mercado, sabe, de mercado que mostra os preços, leva de várias semanas e faz com eles um trabalho sobre inflação. Olha, na semana passada o mesmo produto custava menos, agora está mais. Então, isso é interessante, porque isso traz para eles não só essa realidade, mas só que você consegue empregar ali os conceitos que você está ensinando, né, sobre funções. E, por último, as quantidades. Pessoal, para trabalhar com quantidade, eu não vejo outra forma do que a modelagem, tá? A modelagem matemática, ela nos permite aí não só as quantidades, mas o foco, o centro ainda está nas quantidades. O que seriam essas quantidades? Medidas, estabelecimento de padrões, reconhecimento de padrões, a organização dos padrões, a modelagem matemática que nós vimos lá na aula 2 é fundamental e traz para a gente essa visão fantástica de como que a gente consegue, né, estabelecer isso. Bom, então eu fiz para vocês as metodologias que eu utilizaria junto com os recursos. Eu apresentei aqui alguns recursos com metodologias. Por exemplo, GeoGebra sozinho é recurso, Excel sozinho é recurso. Quando eu uso a construção com, vira um procedimento, tá? Assim, tipo, carinha sozinho é recurso. Mas se eu envolver um procedimento junto, aí eu vou construir, vou modificar. Sempre que tem uma ação, é um procedimento, tá? Bom, eu acho que isso está claro para nós, né? Então, assim, a moral da história. Faço aquela tabelinha dos conceitos, lá dos conteúdos, os conceituais, os procedimentais, os atitudinais, foco nos procedimentais para escolher a minha metodologia, tá?